falarmos sobre o avivamento da Igreja Luterana de Campo Grande, vamos falar um pouquinho sobre a história da igreja aqui. Na realidade, ela começou na década de 70, início da década de 70, em Dourados, com o pastor Waltman. Ele era o único pastor aqui do estado. Ele vinha para Campo Grande e a igreja se reunia na casa de membros. Na época havia cerca de 5, 6 famílias. Depois foi empossado aqui o pastor Germano Burger, que foi o primeiro pastor de Campo Grande. Na época do pastor Germano Burger, foi construída o salão no fundo, onde eram realizados os cultos. E logo na sequência foi construída a casa paroquial, onde o pastor passou a morar. A igreja se unia aqui então. Logo depois do pastor Burger, foi trocado pelo pastor Guilherme Kaiser. E o Guilherme Kaiser era um homem temente a Deus. Ele passou a orar e trabalhar pelo avivamento da igreja luterana na cidade. Eu gostaria de apenas trazer o cerne daquilo que é o chamado, aquilo que é o mais importante na vida de alguém que se dispõe a servir a Deus. Em Isaías, onde é feita uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta que Isaías deu foi a seguinte: eis-me aqui, envia-me a mim. E foi com essa ideia, esse objetivo que nós, Silvia e eu, nos colocamos dispostos, digamos assim, a ir para o Mato Grosso do Sul. E nós aprendemos muito, somos muito gratos, muito gratos a Deus pela vida de vocês e por tudo aquilo que a gente pôde aprender e carregar conosco no sentido de dizer: isso nós aprendemos desse local, desse povo. O movimento Encontrão começou aqui no Mato Grosso do Sul, no tempo do pastor Guilherme Kaiser. Certo. Em 84, a gente fez o primeiro encontrão ali em Terenos, na chácara lá do Osmar Miller e da Sueli. Osmar Miller E da Sueli. e da Sueli, onde os jovens foram para lá. Toda a galera dentro do caminhão, era dormitório também lá, né? E foi muito divertido. O palestrante veio de Canoas e esse primeiro retiro foi bem sucedido. De Canoas orou pela igreja de Campo Grande. E ali deu início, onde houve tantas conversões, os jovens em massa, né? Sim. Esse retiro foi de muita bênção. Foi o nascimento dá para dizer, da comunidade de Campo Grande, nascimento espiritual. Por volta do ano de 1984, nós chegamos ao conhecimento de Cristo, né? Num evangelismo que a igreja local passou, principalmente pela ministração do pastor Guilherme Kaiser, à época, trouxe um grande avivamento aos jovens. Eu tinha 16 anos naquela oportunidade e foi muito tremendo poder passar por esse tempo de uma entrega a Deus. O avivamento que aconteceu na igreja luterana, que nasceu lá em Novo Hamburgo, e nós voltamos de lá sem cheios, querendo que outros experimentassem isso. Para Novo Hamburgo, né? Que era. Esse encontrão foi muito importante. E aí começou o movimento grande, e aí a partir dali começou os encontrão, não só de jovem, mas de adulto também, né? Aqui no Mato Grosso do Sul. Daí a gente estabeleceu que todo ano seria numa comunidade diferente. Uma vez em Campo Grande, uma vez em Dourados, em Cidrolândia, Maracaju acho que também fizemos. Aquele encontrão que teve, nós fomos também. E os jovens se programaram para todos irem de chapéuzinho branco lá, de palha, chapéu de palha. Lá no sul. Foi em Novo Hamburgo, né? Tem mais de 5.000 pessoas reunidas lá. Elisa e eu, Kurt Rick, estivemos com vocês de setembro de 1985 até agosto de 1991, exercendo o ministério pastoral. Recém-casados, iniciando uma nova história, teve o nascimento dos nossos filhos, muitas histórias nós vivemos com vocês. A paróquia de Campo Grande era uma comunidade muito jovem e vibrante, unida em torno de propósitos bem concretos.
Era tempo de edificar a comunidade, tempo de discipulado, tempo de fazer lideranças, de formar lideranças, de construir templos de Campo Grande, de Sidrolândia, de também ajudar na criação da paróquia de São Gabriel do Oeste. Tempo de muitos encontros, tempo de retiro de jovens, tempo de encontrão de carnaval, tempo de retiro da família, tempo de encontro de casais. E depois eles começaram a fazer ali na Nova Estância. O primeiro era para a energia era para ter chegado e não chegou, ainda era aquilo. Mas você estava junto, vocês lembram de limpar o galpão? Que eu não sei a quantidade de rato que mataram e não sei o que mais. Mas antes desse tinha um outro, que as palestras aconteceram no Mangueiro, né, Lutário? Ah, sim, é. No Mangueiro eram as palestras. E que viram uma vaca parir ao vivo ali. No meio do retiro. No meio do retiro ali aconteceu. E a cozinha daí era ali na Casa Velha, né, naquele varandão. Uhum. E fechava a varanda com lona e dormiam ali. Tinha um galpão grande lá e que a gente utilizava para poder fazer as palestras, os grandes encontros. Na verdade, a gente levava tudo da igreja, cadeira, mesa, todos os utensílios, som, tudo que a gente tinha para poder fazer. Não tinha muita coisa, mas a gente preparava o galpão para poder fazer as grandes palestras. Teve um em São Gabriel também, foi muito legal, até inclusive eu me lembro daquele que eu ter aceito Jesus de verdade, foi ali em São Gabriel do Oeste. E a gente lembra que antes do retiro de carnaval de 1987, estava grávida da nossa primeira filha, e aí nós fomos à fazenda, um grupo de pessoas, para processar a carne antes do retiro de carnaval, para deixar tudo picadinho, pronto para ser utilizado no momento do retiro. E eu fui lavar minhas mãos naquela bica da casa do Lutário e da Lia, e vi uma cobra muito linda, enroladinha assim numa janela. E eu olhei e disse assim, mas que linda essa cobra de borracha. Quando eu falei em cobra, foi um alvoroço, me tiraram dali e deram um jeito na cobra. Era uma cobra capitão. Só podia tomar banho quando ninguém mais lavava louça ou outra coisa. Por quê? Porque tinha uma nascente na frente da casa, e essa água da nascente, ela saía da nascente, passava por dentro da cozinha e saía no banheiro. E depois ia lá para baixo, pro chiqueiro, enfim. Então, durante o banho, a gente controlava para que ninguém fosse lavar nenhum utensílio, nem um garfo, faca, porque senão a gente teria problemas, né? A pessoa ia se banhar e ia se banhar com o sabão da louça, né? Lá para cima, o potreiro de vocês estava tudo cheio de baraca lá. Aí surgiu os encontros nos colégios, aonde houve a minha conversão. Na Moreninha, né? Sim. Um retiro de jovens que fizeram uma gincana, né? E uma das atividades era passar no bar. Botaram um fio, acho, e assim que passar no bar. Portão de madeira ali. E aí, essas menininhas loiras era a coisa mais linda, né? Não se sabia mais a cor delas. A Maria Helena, já é falecida agora, do Anísio, ela começou a dar banho nas meninas, porque elas não venciam tomar banho sozinhas. Era muito baro, era muito baro. E os meninos lá no outro banheiro, eu lembro de duas pessoas, me desculpe, Carlos e o irmão dele. Quando eles saíram do banheiro, eu disse, vocês estão prontos? Eles falaram sim. Atrás, nas pernas, era um bar só. Eu lembro até hoje isso. Mas foi, assim, muito engraçado. Montamos um retiro lá, na fazenda do Soclópolis e da Paradecida. Primeiro retiro. Em 86. Chuva, claro. E o pastor Sérgio Schaeffer pregou. Pastor Sérgio. Sim. Mas terminologia, ele estava já
bem entrosado com esse movimento chamado Encontrão. Então ele veio trazer e deixou todo mundo satisfeito mesmo. Ninguém estava olhando para as condições. E o Clóvis prontificou, abriu a casa dele, o barracão, onde é que ele saiu desse evento. Mas era tudo improvisado, né? Não, improvisado. Ninguém olhava para isso. Então, E era um conversamento. As barracas molhadas, os colchões molhados e assim por diante, né? Mas era muito divertido. Eu lembro de uma vez que nós conseguimos, nós não, eu acho que... Uma outra era com um sapo, que tinha que caçar sapo. E tinha meninas que tinham medo de sapo, mas por incrível que pareça, a Marariga, ela avançou naquele sapo, sei que deu um monte de sapo ali, foram os campeões de pegar sapo. As dificuldades eram muitas, porque tinha cheiros de cocô de vaca, tinha dificuldade de banheiros, né? Era bem precário, mas eram coisas que a gente na juventude não se importava, né? Tudo era festa, era uma alegria se encontrar. Mas teve encontrão daí em Campo Grande em escola. Nós tivemos um encontrão lá na UFGB, lá em Dourados, e a gente sempre em locais diferentes. Outro aqui em São Gabriel do Oeste, houve outro encontrão. Só que aí a gente sempre ansiava em ter um espaço. São lembranças bonitas que a gente guarda naqueles primórdios, naqueles encontros, onde o básico era bem elementar. Nós queríamos uma casa para poder fazer os nossos retiros de carnaval e as nossas festas de ação de graça, porque, afinal de contas, todo ano a gente improvisava num CTG, num centro de eventos, em algum lugar, ou numa escola que tivesse uma área coberta maior, e o pessoal dormia em caminhão, dormia em ônibus, dormia em varanda, em barraca, e chovia, e o vento levava, era uma beleza. Mas já estava ficando muito grande. O problema não era nem só o improviso, de repente nós tínhamos 700 pessoas indo para os encontrões, em Cidrolândia, em Rio Brilhante, foi tremendo, Deus estava abençoando muito. Sempre, eu acho que preocupados em melhorar a estrutura, né, resolveram então fazer a doação daquela área. E um bom tempo depois que se amadureceu essa ideia e foram envolvidas todas as comunidades do estado, né? O trabalho maior ficou pra gente aqui, né? E depois da minha conversão, a igreja se converteu, no geral, né? Houve uma conversão extraordinária, né? E é onde que a igreja alavancou, né? Aí partiu para a célula, e a igreja cresceu, e aí a casa de retiro aconteceu. Em Cidrolândia, e aí surgiu a ideia de construir uma casa de retiro. Daí teve um engenheiro que fez até uma planta para nós, 94, 95. Ela era na Nova Estância, num outro lugar, não onde está hoje, era na antiga entrada. Ali nós ia fazer um refeitório bem bonito, um auditório, dormitório, só que ia sair muito caro. Então não houve coragem de ninguém, animou fazer, tomar essa iniciativa. Mas a terra estava disponível já. Uma tarde, o pastor Arcélio, o Wilson e eu estávamos debaixo de um pé de manga, sentados conversando. Já havia acontecido um encontro bem grande no ano de 1995, no Clube do Laço, em Cidrolândia, com 563 participantes. Então, a igreja estava num momento de grande avivamento no estado todo. Enquanto estávamos orando
o Espírito Santo trouxe para mim uma imagem e uma linguagem muito sutil que dizia assim: construam algo grande e simples. E quando terminamos de orar, eu relatei isso ao pastor Arcélio e ficamos com aquela percepção espiritual ali. Foi um momento especial na presença de Deus. Lá em Rio Brilhante, mais ou menos já no fim do encontro, a mulher do Wilson disse que ela teve uma visão e ela falou que a casa de retiro não deveria ser aquele modelo, ela deveria ser um barracão grande. Ela teve uma visão que tem que ser um barracão grande. Aí a gente sempre no fim de cada retiro, a diretoria do Movimento Encontrão fazia uma reunião e decidia o próximo passo. A gente começou então a trabalhar em cima dessa visão. Um barracão grande. Grande e simples. Grande e simples. Logo mais estávamos nós já em Rio Brilhante, já no encontro de carnaval, e logo durante as palestras havia um tempo que a gente também dedicava à reunião da equipe diária. E foi uma reunião gigantesca, acho que umas 50 pessoas participaram, haviam muitas pessoas mesmo. E nessa hora dessa reunião, o pastor Arcélio disse: acho que Deus está dando uma direção para nós, para a gente construir algo grande e simples. E a gente começou então a planejar. Aí então a diretoria do Motrão, diretoria estadual. Aí um dia eles se reuniram e olharam os 3 locais que tinha, né? Como a maioria era do sul, eles acharam mais fácil o acesso naquele lugar ali. Então decidiu-se que seria ali. Foi mais ou menos no mês de setembro de 1997, onde reuniu então a turma e fizemos um culto campal na beira do mato ali, para tomar posse da área. Nós saímos do culto, fomos lá, uma equipe, uma turma, e o seu Lutário falou qual que era a área que ele estava dando, e nós rodeamos ela, oramos lá era só um descampado, só não tinha nada, oramos e consagramos o lugar para o Senhor. Eu lembro quando eu e a Lia e mais algumas pessoas, a gente foi lá, depois de escolhido esse campo lá, esse pedaço de terra, a gente foi lá tomar posse, foi lá, né, consagrar o Senhor. E a gente andou por tudo lá orando e clamando a Deus, e a gente sonhava e imaginava como isso poderia... Falou, Traude, onde que está a tua fé? Falei, mas gente, sem dinheiro, eu falei, em fé? Falou, Traude, a gente tem que ter fé e começar. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós vamos construir. Tá bom, então vamos embora. Daí como é que vamos construir? Uma casa de retiro? Quanto dinheiro tem? Não tinha dinheiro nenhum. Se levantou um valor. Cada comunidade que pode ajudar, se pode ajudar com dinheiro, com material, com... né? Aí foi juntado 6 mil e pouco. Naquela época era dinheiro. Hoje 60 mil mais ou menos. Tá. Aí então, o lugar já tem o dinheiro para começar. Mês de outubro, o Wilson era o presidente do Movimento Encontrão, do Mato Grosso do Sul, e nós fomos encarregados de ir atrás do salão, de fazer um pedido, uma previsão em caixa, que era, nós tínhamos R$4.600 em caixa, que seria o dinheiro que a gente tinha para dar de entrada. Então dava 6 parcelas, barracão, 15 por 30. Pensando já então no Encontrão, já era mês de outubro, em fevereiro ia ser já o Encontrão, né? E onde é que nós vamos assentar, onde é que nós vamos fazer a cozinha? E como que nós vamos fazer para as crianças e para as pessoas mais idosas dormir? De repente não dá para dormir todo mundo em baraca, aí temos que fechar temos que arrumar um lugar para essas pessoas dormir, né? Alguma coisa. Daí o cara sugeriu para nós, por que você não faz uma varanda em cada lado? Aumenta 5 metros para cada lado. Então, mas e o que vai custar isso? Daí a prestação foi para 6 mil e pouco. Então a gente viu que nosso dinheiro não dá para pagar a entrada. Daí eu olhei para o Wilson e falei para ele, em fé, vamos firmar esse pedido, vamos fechar ele? Ele falou, bom. Aí
Agora tem a questão, nós não temos o dinheiro total para dar essa entrada. A gente decidiu num retiro, foi um mutirão essa casa de retiros. A decisão foi nossa, tá? Do pessoal da paróquia de Campo Grande. Mas as igrejas do estado entraram junto e batalharam junto e mandaram dinheiro. A gente orou muito e planejamos em conjunto, sonhamos em conjunto. Ele viu brotar dinheiro de onde não se imaginava. E a casa está aí, que coisa boa. Vejam nos postes, nos pilares da casa de retiro, a data em que eles foram fabricados. E um pouquinho antes disso, nós decidimos fazer ela. Mas foi assim, eles entregaram ligeiro até. No dia 19 de novembro, os caras estavam instalando o barracão. Em poucos dias levantaram lá a estrutura e o telhado, né? E a gente estava então no compromisso de pagar essa prestação. Vamos ter que se virar, porque temos que arrumar esse dinheiro, né? Todo mês. Então, feito o barracão, fizemos uma ideia. Bom, então nós vamos fechar ele de lona. Não ia ter condições de fechar. Botar lona em redor. O dormitório também nós ia fechar com lona. Ia deixar o salãozão aberto. A cozinha nós já ia fazer com alvenaria, né? A cozinha já ia ficar feita de alvenaria, né? Já fizemos uma cozinha. E ficou por isso. Eu tive que subir lá na estrada para telefonar para a cidade. E enquanto que eu estou telefonando, vem o cara da olaria com o caminhão. O que vocês estão fazendo aí? Uma casa de retiro e tal, né? Nós vamos fechar com lona e tal, né? Futuramente. Ele falou, seguinte, o tijolo para vocês aqui, eu faço ele, o preço de custo, não cobra nem frete. Quanto é o milheiro? Eu decidi isso na hora lá com ele. É tanto. Daí eu decidi, manda 20 mil, que eu sabia mais ou menos o que ia gastar ali para fechar esse trem todo. Mandei 20, aí peguei o Vidal, que era o construtor que começou a construção da igreja ali também, e ele fez muita obra para nós também, o Vidal. Eu sabia que ele era um cara rápido, responsável, tinha uma equipe boa. Chamei ele, escuta, quanto tempo se leva para fechar? Não, em 40 dias, 45 dias eu fecho isso aí. Nossa, então pode vir. Areia eu tinha também, porque tinha um areeiro já. A gente arrumou de graça a areia. E a pedra também conseguimos através do areeiro, né? Faltava só o cimento e a mão de obra para pagar. E aí, num instante, de repente o barracão estava fechado. Fechado. Quando estava construindo, as mulheres iam para fazer a comida, porque tinha 20, 30 pessoas lá para trabalhar. Tá, o piso vai ser pedra brita, esse não vai ter jeito. Aí o Vidal chegou e perguntou, e o piso? Falei, não, o piso não vai dar. Aí ele falou, esse piso aí eu faço, não sei, ele deu um prazo lá de, acho que 10, 15 dias de fazer esse piso, que já estava chegando no encontrão, né, perto do encontrão. E aí que nós entramos então de fazer o piso. A areia e a pedra a gente tinha, daí onde tinha que comprar o cimento de novo, que era uma quantia grande de cimento. Ali todo mundo cooperou, né, sempre tinha cooperadores, né. Mas assim, a construção ela saiu muito rápida, em termos gerais, né. Sempre que tinha alguma campanha, isso a gente estava aderindo e ajudando, porque daí a gente foi acompanhando o crescimento, a melhoria da casa. Não sei, aparecia dinheiro de tudo que é lado, sabe assim? Aqui embaixo, né, todo mundo, Dourados, Maracaju, de tudo que é lugar, de Camapuã, de São Gabriel. O povo tudo botou a mão na massa e colaborou, né, em tudo. Quem não pôde vir trabalhar, mas colaborou com dinheiro, né? Sim. Daí o Wilson veio e olhando assim, aquele trem ali, aquele buraco ali, aquelas aberturas, né? Ele falou, eu tenho representação de ferragem, né? Nós vamos bancar as aberturas. Cidolândia doou as aberturas. E aí nós já tínhamos as aberturas também, por encontrão.
E aí tem um fato também, a luz foi a primeira coisa que foi puxada. Aí não tinha água e não tinha poço. Aí eu sei Fizemos poço lá embaixo no mato lá do teu pai, lá no coisa, bombamos pra cima, né? Peguei o Max, o Cláudio, a Edinha e o Chima. É, o Chima, é. Aí eu falei, vamos fazer um poço. Vamos procurar ver qual. Assim, a gente viu onde está mais úmido já e para baixo. É bem forte de água ali, né? Aí a gente pegou e começou a cair. Nós botamos 3 tubos daqueles. Mas logo no começo da casa de retiro, a gente teve que puxar água lá da matinha, lá de uma mina que tem lá embaixo na mata. Só que era muito longo, estourava mangueira demais. Aí pensamos e falamos assim, bom, vamos fazer um poço. E usamos aquela técnica antiga de vara de pé de goiaba, né? Andamos pela fazenda pensando assim mais ou menos onde é que poderia fazer o poço. Mas achamos com uma vara de pessegueiro, uma forquilha de pessegueiro. Primeiro pegamos com a goiaba, a forquilha deu aqui também, mas bem fraquinha. Quando pegamos o pessegueiro, a gente envergava a varinha assim para tentar fazer ela subir, ao contrário, ela envergava a ponta para baixo, mostrando aqui é o lugar. É uma coisa assim bem antiga, mas funciona. Só que é o seguinte, nós furamos 2,5 metros a 3 metros e batemos numa laje. Essa laje aí não chegou a queimar o motor que fazia a broca girar, né? Não teve jeito não. Primeiro a gente começou girando na mão. Depois chegou uma hora que teve que botar motorzinho e o motorzinho queimou. Eu construí uma broca, moto redutor, colocamos em cima e começamos a furar. Aí chegamos numa rocha. Deu bem, depois de 3 metros aqui, 3 metros e pouquinho, deu numa rocha. E aí não teve jeito. Aí tentamos furar mais um pouco, conseguimos furar mais 1 metro. Aí não teve como mesmo, fundiu até o moto redutor. Aí eu achei uns amigos nossos que mexiam com a parte de poço, só que eles não tinham broca para furar rocha. Construí uma outra broca. Aí sim, aí depois que construí uma outra broca, aí eles conseguiram perfurar aqui. São 23 metros de profundidade, dentro da rocha. Mas foi impressionante, sim, foi quase um milagre, né, que conseguiram furar aquela rocha e depois deu uma água maravilhosa, né? Eu acredito que já foram tirados milhões de litros de água daquele poço. E ele até hoje atende a Casa Retiros. Depois foram feitas as caixas d'água, primeiro uma caixa grande e foi feito cascata, jogada essa água para as caixas menores até atender os dormitórios, todo o espaço que nós temos ali. Embaixo daquela caixa d'água lá tem um alicerce de 20 sacos de cimento, com brocas profundas. Na caixa d'água deu outro milagre. O Rudy estava fazendo a base e chegou umas 4 horas da tarde. De repente ele me chamou, Lutário, o cimento que tem ali não vai dar para fazer a concretagem total. Vai faltar 5 sacos de cimento. Aí a água ela tem que ser feita totalmente hoje, porque não dá para fazer uma parte hoje, outra amanhã, porque daí não dá a ligação certa. Eu falei, não vai dar nem tempo de eu ir lá fora e voltar. Aí eu subi com o telefone lá em cima também para ligar. Nisso chega esse mesmo caminhão lá, da olaria, parou de novo. Então preciso 5 sacos de cimento agora, estou ligando para alguém trazer. Ah não tem problema, eu tenho lá em casa, vai lá busca. Levei 15 minutos, peguei ligeira a caminhonete e fui lá, peguei os 5 sacos de cimento e cheguei lá, Rudy está aqui, o Rudy falou, o que é isso? Então desarmou, você foi para a cidade tão ligeiro. Não, o vizinho me emprestou, né? Tivemos também a questão do lazer, né? Cara, tinha 2 pessoas que era o Ayrton Schultz e o Edson Hiller. Esses 2 caras, eles só estavam preocupados em onde é que vai ser o campo de futebol.
Se falava em esportes, esses dois estavam na frente de tudo. E aí eles queriam identificar essa área, precisava ter uma área boa, um local bom e tal. Plantamos grama, nós plantamos grama em mutirão, né? E aí, inclusive, esse campo ele foi utilizado no início, em alguns retiros, como o local para armar barracas, né? Depois de concluída a construção, lembrando que quando foi plantada as gramas, as árvores, ali na frente foi um domingo assim que foi muita dedicação, muito amor, muita união. Sim, no início nós fomos até de ônibus com os meninos para plantar grão. O gramado a gente foi a planear a terra na enxada. Eu e o Jaime plantamos uma linha de eucaliptos ali, um pouco mais ao lado, né? Para dar um pouco mais de arborização no local. Sim. Viu com a prefeitura para depois fazer aquele campo lá atrás, né, que os jovens plantaram a grama e tudo. No final de semana que nós levava eles, seu pai lá com o trator, ele pegava e arrancava assim, os guria pegando e plantando lá em cima, que levava com a caminhoneta lá em cima. Então tudo assim, os jovens, tudo se prontificou e Sim. Nunca ninguém, sabe, assim, foi uma bênção de Deus isso aí. Aí como fazer a parte do dormitório, né? Puxa vida, mas eu tinha comprado a área ali, eu não precisava do barracão, eu tinha comprado. Não, eu falei, eu tenho barracão todo por trás, vamos fazer o dormitório lá. No mês de janeiro, e já chegando perto também do encontrão, o Wilson veio com a ideia, nós tínhamos um kit de chuveiro que a gente levava nos acampamentos, nas fazendas, era montado com lona, era o masculino de um lado e feminino para o outro. E nisso o Wilson veio e disse, eu estou com uma cobertura que eu comprei, vocês não querem pegar essa cobertura para pagar depois, como vocês podem? Qual é o tamanho? 12 por 20, acho que foi. Rapaz, cabe aqui embaixo, em cima do banheiro. Traz para cá. E aí entrou um pessoal em mutirão, aí resolveram, aí houve doação aí começou de novo, tudo de novo, essa construção nova, né, dos dormitórios e banheiro lá, né, todo mundo ia lá ajudar. Fim de semana estavam 10, 20 pessoas lá trabalhando, construindo até fechar esse dormitório lá, deu um dormitório de 45 beliches para cada lado, 95 beliches, deu para 180 pessoas dormir dentro de dormitório já, não era só lá no salão atrás da lona, né? Então, onde que se viu em questão de 3 meses? Dia 19 de novembro até não sei que dia de fevereiro que foi. Também não lembro. Não me lembro o dia que foi o encontrão, mas foi 3 meses e pouco. Do nada. É milagre de Deus. Nós estava com 1000 metros quadrados fechado e coberto. Me procuraram então para mim administrar a obra lá. Só que daí surgiu o barracão e o dormitório e os banheiros. Mas a construção dos dormitórios foi a toque de caixa. Foi uma coisa que foi feita muito rápida, né? E com recursos assim que Deus providenciou de forma fabulosa, né? Indescritível. A gente sabe como Deus é. Então, em cima desse telhado, nós fizemos o rascunho no chão. Aí, então, fizemos os banheiros no centro e o feminino de um lado e o masculino do outro. Tem as telhas, nós vamos fornecer as telhas. Aí, essas telhas só cabiam numa careta. E aí chovia. Não tinha jeito de entrar com essa careta e não tinha como levar as telhas. A gente levou essas telhas, acho que praticamente uma semana antes. Já estava pronto o barracão, toda a parte, e não tinha as telhas, não dava para entrar. Eu sei que no dia que entrou as telhas, quando nós desceu ali para baixo, desandou uma chuva para o lado de cima da rua que entra para cá do retiro. Mas choveu, chegou coreano para baixo. Falei, não vai entrar.
comecei a pedir a Deus, Deus, dê misericórdia, nós precisamos cobrir isso aí. Por causa da planta. Careta conseguiu entrar, sabe, descarregando nas filhas, e aí cobriu naquela semana, assim, foi tudo uma coisa assim. Tudo, sabe, deu tudo assim. Mas foi muito bom, assim, foi uma coisa trabalhada, sabe, foi uma coisa que todo mundo ajudou, todo mundo se prontificou. Eu sei que as pessoas chegavam e perguntavam o que está faltando, né? Ah, está faltando ferro, tanto disso, precisa de pedra, né? E eu sei que o material começou a chegar cimento, eu não sei quem que pagou, quem que mandou, né? Eu sei que não faltou material. Aí terminando de cobrir aquele telhado lá, o Wilson ajudou, e aí houve mutirão do contrapiso. E as coisas começaram a andar. Primeiro foi colocada energia, depois foi feito um poço artesiano, e daí já se partiu para a construção do barracão, e as coisas foram acontecendo. Assim, o dinheiro brotava, não sei de onde, mas ele vinha, Deus provinha. Veio assim, ser uma coisa planejada, mas assim, foi uma bênção de Deus, porque não teve, assim, não faltou nada. E agora, e as crianças? Precisa um plenário para as crianças. As crianças não podem ficar junto. Você consegue fazer 15 dias antes. O barracão de tanto por tanto, agora estava apurado, né? Aí então eu me atraquei a fazer outro barracão. Aí chegou o pessoal com caminhão de folha de coqueiro e bambu, taquara. E aí fizeram um lugar para as crianças brincar. E aí eu levava as coisas sempre para lá. Construção, cimento. Era caminhão, era cimento. O que ele não podia levar na caminhonete dele, eu levava, né? Para mim isso foi um milagre, porque quando nós vimos aquilo estava construído, né? Os recursos vieram, cada um foi dando um caminhão de tijolo, cimento, e assim foi, né? Foi feito com muita mão de obra espontânea, né? Construção, mas também os recursos estavam entrando aos poucos, né? Se confiou que Deus ia prover e foi na fé, mas... O povo começou a chegar na sexta-feira e estava tudo, né, o dormitório tudo com o piso molhado, porque não deu tempo de secar o contrapiso. E o contrapiso foi feito no mutirão, os jovens esfolaram todos os pés no meio do concreto, né, e por causa da chuva, o chão amoleceu e o concreto cada vez ficou mais grosso. Né? E a juventude, tudo no meio do concreto lá, 4, 5 mexendo no concreto, e foi. Né? Foi uma luta. Eu fiz os banheiros lá na beira do mato. Aí tinha que levar água lá, para os banheiros lá. Era tudo uma coisa assim, feito sem planejamento, era tudo pela fé, era tudo vamos fazer e vamos que vamos. Então, daí eu terminei o barracão das crianças e no último dia, no penúltimo dia, eu terminei de cobrir ele. O contrapiso ainda estava molhado, tudo na última hora. E aí chuva. E ali não foi as pessoas que construíram, foi Deus que construiu. O milagre foi tão grande, tão grande. Aí a construção estava acontecendo e era um tempo de muita chuvarada mesmo. E um dia o Lutar e eu, nós fomos para lá, para a fazenda, e no caminho até a casa, lá tinha caído uma árvore e a gente não pôde ir com a caminhoneta, daí nós tivemos que ir a pé. E quando nós estávamos andando na estradinha, de repente tinha uma vertente que a água jorava. Aí eu falei para o Lutário, puxa, o nome da casa de retiro podia ser Fonte de Água Viva. No dia do primeiro encontrão, então ele pediu sugestões. Então, aí ele disse, então, a Água Viva, tirou fonte, né? Água Viva, para não ser tão comprido o nome. E todo mundo concordou. O fato interessante é que o nome da Casa dos Retiros
advém desse momento, né? Muita água, e quando você busca na Bíblia, a água é sinônimo de vida, né? Então, por que não? Se não me engano, foi a própria Lia. Então, por que não? Né? Aproveitarmos esse ensejo de tanta água e batizarmos esse local de água viva. Muita água mesmo. Nós não tinha nenhuma panela. Nós compramos 8 panelas, né? Grande. Nós falávamos, como é que nós vamos cozinhar? Ninguém tinha panela grande. E nós calculávamos mais ou menos 400 a 500 pessoas. E isso não é cozinhar em panelinha pequena. Arrumei freezer para todo que é lugar. Eu acho que nas casas que tinha freezer, minha piscina estava cheia de freezer. Para fazer 400 pão e fizemos 18 latas de bolacha. Nós fizemos 200 cucas. Já tudo uns dias antes. Que foi assim, tudo deu certo, todo mundo colaborou. Veio de Maracaju, veio de Dourados, mulheres, a Nelly, a irmã da GG veio. Eles trouxeram geleia e tudo assim, sabe? Tudo se encaminhou de um jeito que hoje, eu não sei explicar isso aí. Não sei. Olha, sou sincera. A dona Gerta, para fazer nós fizemos, num sábado, nós fizemos todas as bolachas. E nós alugamos os colchões tudo lá na Guanandizão, nós puxamos, nós fomos de caminhão, eu e o André. Eu fui junto na sexta-feira, ainda o André veio de caminhão lá de Camapuã. Nós carregamos todos os colchões e foi ali, assim, da onde levamos o fogão, tudo para lá. Os Schmidt vieram tudo de Camapuã, ajudaram nós ali. Do primeiro é nos colchões. Foi a mãe da Marileia, levou a máquina de costura e a Lia e compraram rolos e rolos de cor de espuma e rolo de malha e costuraram as malhas por cima e fizeram os colchões. E alguns desses ainda tem lá. Que a dona Noeli estava preparando a decoração, o altar e as flores e tudo mais, e ela foi antes. E ela já ia lá, já levava o louvor junto e aquele movimento, né? E quando eu cheguei na entrada do salão, mas era um mover do Espírito Santo, aquilo ali arrepiava até... Mas o grande milagre foi o milagre das compras das cadeiras. A gente tinha cadeiras na igreja, e aí num belo dia, a dona Noeli Deis, ela comprou uma quantidade enorme de cadeiras. Tinha, eu acho que 500, 600, quase 700 pessoas reunidas. E todo mundo sentou no salão principal. Então tinha cadeira para todo mundo. Aquele primeiro retiro foi muito especial, ele foi o retiro da lama e da profecia, porque choveu tanto e nós ainda não tínhamos janelas, e não tínhamos, estava tudo pela metade, só o telhado em cima, partes de parede, dormitório, enfim. E a luta foi tanto que aí tivemos que cancelar o culto de abertura de noite porque choveu tanto em cima daquele telhado de metal que com a amplificação não se ouvia. Aí quando faltou a luz, aí estava completo. Mas a guerra continuou, a gente continuou, teve gente que passou a noite orando. E no outro dia de manhã, o pastor Geir, que era um missionário da igreja da Noruega, era nosso palestrante, ele trouxe uma palavra de Isaías, onde fala das águas que correm mansamente e das águas violentas do Eufrates. Foi uma palavra profética tremenda. Então esse foi, na minha visão, hoje, olhando para trás, o retiro da lama e da profecia. E muita bênção, muita bênção. Nos dias de carnaval, o primeiro encontro naquele local. E praticamente 700 pessoas aportaram lá. E a gente ficava de sexta-feira até terça-feira de tarde reunidos ali, ministrando,
salvando vidas, libertando pessoas, curando. O número de pessoas daquele avivamento foi se multiplicando. Vinham pessoas de todo o estado, de todas as igrejas, pessoas visitantes. Então foi muito especial mesmo. Foi um tempo que nós vimos o Senhor se derramar sobre a igreja, sobre a sua igreja. Deus foi muito maravilhoso mesmo naquele tempo. Não, a gente lembra, assim, desde primeiro nós já viemos. Nós estávamos aqui tudo cru, mas assim, encantados com o que tinha sido feito em pouco tempo. E nesse espaço de tempo que estava em construção, isso já era noticiado lá em Dourados e nós já fomos movidos a participar. Não só nós, e outros casais. Inesquecível, Luiz, foi inesquecível. Porque era uma novidade, para todo mundo praticamente da Igreja do Canadá era uma novidade. Mas foi algo inesquecível, sabe? Foi muito abençoado, sabe? As pessoas vibravam por aquele lugar, por estar naquele lugar, por estar na presença de Deus naquele lugar. Foi muito. O primeiro retiro foi emocionante. Foi em torno de 800 pessoas, veio ônibus de tudo que é lugar, veio ônibus Chapadão do Céu, brotava gente, os banheiros, era a água, porque era chuva, 3 dias de chuva de carnaval, só chuva, chuva, chuva. O primeiro dia as barracas foram todas embora, foram parar lá embaixo no mato. Tivemos que dormir todo mundo ali dentro do próprio salão da igreja, ali onde está o templo. Ali eu buscou uns colchão na casa dela e uns lençol para fazer de cortina. E o povo dormiu ali, as barracas tudo molhadas, os colchão tudo molhado mesmo. Foi um período muito legal, muito bacana. Muita chuva, muito barro amassado nas barracas durante os retiros de carnaval. Mas era tudo gostoso, era bênção em cima de bênção. Chovia e nós abençoava a chuva e continuava o retiro. E os colchão tudo no chão. E pingadeira, porque o telhado tinha acabado de fazer, eu acho que no dia, a cobertura. E eu sei dizer que eu comecei a dobrar os colchão e jogar onde não estava chovendo e fui pegar vasilhas lá na cozinha, o que tinha de balde, de bacia, o que tinha para botar debaixo ali para não virar um aguaceiro nos quartos. E ainda molhou muita coisa, muitas barracas molhadas. O povo naquela noite, eu não sei como que eles conseguiram dormir, mas que foi bênção, foi. Quando a casa foi construída, isso foi um grande milagre, E foi tão rápido que até nós nos surpreendemos. Estávamos tão felizes que nem nos importamos com a chuva. E quanto barro! O trator da prefeitura arrumando a estrada para que tivéssemos um acesso bem feito. E aí veio a chuva. Quando eu fui para a casa de retiros, naquele primeiro retiro, estavam comigo a Esther e a Vanessa Val. E nós fomos, e quando chegamos na estrada de chão, o pessoal da prefeitura disse, olha, pode voltar, ninguém está passando aqui, tem um ônibus atolado, caminhão atolado, vários carros. E a vontade era tanta de chegar lá que eu disse para as meninas, vamos encarar? E a Vanessa disse, vamos. E a Esther disse, não mãe, não dá. E a gente foi. Eu disse, filha, temos que ir, nós não podemos parar, vamos em frente. E por um milagre a gente chegou na casa de retiros. Tudo era festa, tudo era alegria, porque aquela casa nos foi dada por Deus. Sim, engraçado que faltava comida, quem eram os últimos, daí tinha que ir lá às cozinhas fazer mais, faltava água, caía energia, de tanta gente. Quando eu me referi ao salão principal, nos primeiros retiros, foi utilizado como alojamento. Colocamos uma lona preta do início até o fim, da frente até os fundos, e ali todo mundo colocou seu colchão e era alojamento, né? Aí teve que matar mais uma vaca. Coitadinha. Eu sei que foi naquele retiro nós comemos 2 vacas. E fora os frangos que nós compramos. Daí, imagina cozinhar isso ali tudo para tanta gente. E foi um tempo, se a gente olha para trás, um tempo muito bom, onde a turma realmente trabalhava para o Senhor mesmo, né? Porque era
um coração grato, um coração alegre em tudo que era feito, né? Era muito bonito. Um tempo legal mesmo. E daí eu tinha os jovens, né, que já tinha o grupo de louvor e todos ajudando, né? Também quando havia os encontros, os encontrões, Dourados assumia ou cozinha, ou trabalho com criança, era bem organizado. E distribuindo tarefas, funções. Isso. Que no dia do encontrão, depois foi feita uma prestação de conta no final do encontrão, então afinal, como que tá, né? Aí o tesoureiro apresentou a conta, lá nós gastamos 92 mil e a arrecadação foi 56 mil e pouco. Eu perguntei, e quanta dívida que tem? Ele falou, não tem nenhuma. Eu falei, foi os anjos que doaram a diferença. Não precisa saber quem. Mas depois que nós tínhamos construído a Casa de Retiro, as igrejas de Campo Grande começaram a crescer muito. Porque Deus é Deus da igreja, Ele não é Deus da denominação. A igreja do Senhor Jesus é a igreja na cidade, né? A Água Viva se tornou o lugar onde as igrejas, onde várias igrejas começaram a fazer os seus encontros. E ela estava sempre agendada durante o ano. Nós abençoamos a igreja. E ao mesmo tempo Deus permitiu os recursos para a gente fazer os finalmente, né? Para fazer os acabamentos, que é a parte cara, as dependências. Celebrando 25 anos de coisas muito lindas. Naquele lugar houve curas de tudo que é tipo de coisas que a gente não imaginava. Ali nós tivemos os nossos tremendos, que realmente foram muito tremendos, onde descobrimos o poder do Espírito Santo de Deus, o mover dele. Gente, onde nós tivemos pessoas incríveis pregando para nós nos encontrões. Quando a Casa de Retiro foi construída, de fato foi um projeto de Deus. E ela serviu não só para nós, ela serviu para as igrejas de Campo Grande, e para quem quiser alugar, né, local ali. E ela foi construída realmente para o reino de Deus, né? Se ganhou ali muita alma ali durante esses retiros, né? Nos encontrou tremendo, né? Assim, letrou do carnaval, né? Assim, muita gente se converteu ali, né? Pessoal de fora, pessoal daqui, daí começou a fazer todos tremendo ali, a maioria das vezes tinha espaço, né? Assim, foi uma coisa assim, muito abençoada essas partes de retiro, né? É um lugar muito abençoado, não tem como não descrever isso, essa é a verdade. Então ali sim começa. Então, se a gente for falar de casa de retiro, se a gente for falar de tudo que aconteceu ali, a Serrana existe por causa dali. Se eu não tivesse ido, eu acho que não teria sentido aquilo. Mas lá começou um processo de cura, né? Assim, aquilo foi tão forte que mudou a vida de algumas pessoas. Minha família toda, estava todo mundo se convertendo. O primeiro retiro de carnaval que a Serrana foi um marco na história da comunidade lá também. Porque assim, voltou muita gente empenhada, muita gente. Só que ninguém era casado. Você entendeu? E aí, assim, nessa época, Deus levantou pessoas e tal, e aí organizaram o casamento, onde teve, acho que 7 casamentos num dia só, mas lá na casa de retiro também. Depois eu tenho feito mais outras construções lá, mais um dormitório no fundo, né? A casa do caseiro, né? Aí eu fui fazendo depois a casa do caseiro, depois faltou dormitório, eu fiz mais aquele dormitório no fundo. Depois do barracão grande para o dormitório não tinha telhado, aí foi feito mais aquele telhado e aquela escada para descer. Então, trabalhei bastante ali. Depois foram adquiridas as camas beliche, foi feito o dormitório, construídos os banheiros e as coisas andaram. E Maracaju participou intensamente também na época, a gente participava dos retiros, casais, nós ia, os jovens, meus filhos cresceram
aí dentro aprendendo e convivendo com a palavra de Jesus nessa casa de retiro. Isso foi muito gratificante. É que à medida que nós fomos ampliando, melhorando, né, foi ficando cada vez mais cômodo, mais gostoso, né? Mas uma coisa que o Silas disse, né? Sempre experimentando a presença de Deus, sempre experimentando do sobrenatural. Acho que essa é a marca. Retiro de crianças. Da última vez teve um retiro aí, do ano passado, do outro ano, 90 crianças. Então, quando 90 crianças passam o final de semana ali, buscando de Deus, glorificando ao Senhor. Bom, o que eu posso dizer da minha experiência, da minha família com a Casa de Retiros Água Viva? Eu quero destacar o agir de Deus, do Espírito Santo, na vida das crianças dos projetos Sementes de Vida e Geração de Samuel, no retiro de crianças. Eu e minha esposa presenciamos a sede e a fome delas por Deus. Tão carentes, frágeis, feridas de alma, famílias altamente disfuncionais. Quando ministradas, se via a sincera comoção, uma entrega sem reservas, com lágrimas ao Senhor. Era lindo de ver algo tão puro e genuíno. Tenho certeza que Deus fez grandes coisas na vida delas. Muitos frutos serão vistos no futuro. Cura de alma, libertação espiritual, restauração da identidade e dignidade delas como filhas de Deus. Nesse futuro, eu creio que o Senhor Deus deixou um legado de bênçãos. Parabéns pelos 25 anos da Casa de Retiros Água Viva. Carinhoso abraço meu, da Simara, do Caleb, da Angelina e da Ágata. Então foram momentos assim inesquecíveis que ficou na história dessa casa de retiro. E muitas vidas, muitas almas convertidas lá naquele lugar. Eu pude ver muitos milagres, porque eu poderia detalhar aqui, mas não vem o caso, que não tem tempo para todos. Tem vários milagres que eu tenho assistido lá neste lugar e que realmente a Casa de Retiro, eu creio que até hoje está sendo uma grande bênção ainda para todas as pessoas que já passaram, que vão passar e que estão passando agora por esse local. E que nesses 25 anos nós fizemos uma conta rápida, já tinham passado mais de 20 mil pessoas naquele local. Uma conta rápida, sim. E com certeza muitos experimentaram dessa presença de Deus. Que é o lugar onde a igreja se retirava para ter o seu tempo a sós com Deus, vamos colocar assim, né? Foi os melhores momentos da igreja do Carandá fora culto foram lá com certeza. As pessoas vibravam por estar naquele lugar, era diferente. Então, as pessoas sonhavam em estar ali. Como a igreja era assim, a maioria das pessoas não tinha uma grande vivência com Deus, né? Tudo era novidade, tudo era muito novo e assim especial, né? Então teve um encontrão, eu não lembro de qual ano exato, mas foi muito bom para a igreja do Canadá, assim, que ela estava passando por um momento muito grande de tribulação. E houve um mover de Deus sobrenatural naquele lugar, onde as pessoas, Deus tocou no coração delas, elas começaram a se procurar uma a outra para se perdoar, pedir perdão. Assim, a partir dali foi um marco onde a igreja começou a crescer, mais sadia, mais saudável. Eu sou o pastor Leonir, essa é a Viviane, minha esposa, e nós fomos pastores em Campo Grande entre os anos de 2007 e 2011. Quando nós chegamos em Campo Grande, tínhamos mais ou menos uns 2 anos de casados. E vir para esse lugar foi um dos maiores desafios para mim pessoalmente, mas também um dos momentos mais importantes e significativos da nossa vida pessoal e como casal.
Em termos de ministério, foi um tempo muito abençoado, de crescimento pessoal, de experiências, de perceber o mover de Deus ali nesse lugar. Mas um aspecto que eu gostaria de destacar diz respeito ao momento que nós vivíamos como casal, como família. Vivíamos um tempo difícil, de muitas perguntas que estavam relacionadas ao fato da nossa não gravidez. Desejávamos muito filhos, mas eles não vinham. E a igreja de Campo Grande foi muito importante para nós nesse período. Nos sustentou em oração, nos apoiou de diversas formas. Tanto é que, ao fim desse processo todo, saímos de Campo Grande grávidos em 2011. Hoje estamos aqui com os nossos filhos. Aqui, o Timóteo e o Daniel, presentes de Deus para nós. E nós guardamos no nosso coração muito carinho. A igreja de Campo Grande, grandes amigos que fizemos aí, que continuam assim junto conosco, ainda em contato hoje. Desejamos que Deus continue abençoando ricamente essa igreja, que seja testemunho nesse lugar para a honra e glória do seu nome e para a bênção de muitas pessoas. Grande abraço de todos nós. Tchau! Olá, Campo Grande! Olá, pessoal! Carandá! Mas agora com mais uma novidade aqui, ó. Solta beijo, nossa filha. Linda Olívia. O que falar de Carandá, de Campo Grande, meu Deus, quanto aprendizado, irmãos na fé, amizades que foram feitas, que para nós foi muito valioso, essa questão do aprendizado da igreja em célula, com a comunhão aí, com as noites de confraternização, das batatas recheadas, que só tem como Carandá, dos retiros lá da casa de retiros, que é maravilhosa, aí, que estamos aí nos 25 anos dessa luta. Aprendi muito na caminhada aí, em termos de estruturar, em termos de pregação, em termos de poder se ambientar em lugares diferentes, desafios diferentes, que é Campo Grande. E saudade de Campo Grande, que é uma cidade maravilhosa. Que continuem a fluir, que continuem a promover o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, assim como nós também continuamos a fazê-lo, e que essa obra que foi começada, ela tem um fim, um propósito. O propósito é de honrar a Deus, né? E nós fazemos parte dessa família, nós sempre faremos parte dessa família. Então, parabéns por esse tempo, e é um privilégio ter participado dessa construção e dessa obra que o Espírito Santo bondosamente fez nas nossas vidas. O nosso desejo é que continue prosperando, que essa igreja continue progredindo, mas que essa casa de retiro também sirva para muitas outras comunidades, para alcançar o objetivo principal, que é edificar e consolidar pessoas. E para essa finalidade, essa casa de retiro foi construída, para consolidar pessoas para o reino do céu, para ganhar pessoas para o reino de Deus, para Jesus. Essa é a função específica e principal dessa casa de retiro. E esse é o nosso desejo, né? Que continua sendo usado por muitas igrejas, e que é um lugar amplo, é um lugar bom, e que a igreja, que ela de fato esteja usufruindo também, a igreja luterana, que ela continue a usufruir isso, mas que eles aproveitem isso ao máximo, porque é um lugar tão bom, né? Mas é o que a gente deseja, o melhor, que haja muita bênção sobre a igreja luterana. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, o autor do livro ele fala sobre a nuvem de testemunhas, pelo qual vem a encorajar a igreja a continuar persistente e perseverante, livre do pecado, livre daquilo que atrapalha a obra de Deus a ser realizada, e correndo no foco
da missão pelo qual o Senhor confiou. Você pôde perceber em todo esse documentário que a igreja ela foi sustentada em toda a sua história através da ação do Espírito Santo, que fez com que chegássemos até aqui. Deus ainda quer continuar a escrever a sua história através da vida do seu povo. E eu quero convocar você a continuar a percorrer esse caminho, a continuar sendo uma testemunha fiel de Jesus, a continuar a construir a história junto com Cristo, até que Ele venha, para que o mundo conheça que Jesus é o Senhor.